A igreja primitiva vivia com medo. Uma sombra pairava sobre eles. Seu nome era Saulo. E ele era o pior pesadelo deles. Um fariseu devoto, Saulo estava totalmente convencido de que esse novo movimento de Jesus era uma heresia perigosa. Ele estava determinado a erradicá-lo. Imagine-o, jovem e intenso, seu rosto uma máscara de raiva justa. Ele participou do apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir cristão. Saulo era implacável em sua perseguição a esses seguidores do caminho. Ele arrastava homens e mulheres para a prisão, respirando ameaças e assassinato contra eles. Saulo era um homem de ação. Ele não conseguia entender a disseminação dessa nova fé. Parecia absurdo. Um Messias crucificado? Ressurreição dos mortos? Essas ideias eram ofensivas a tudo o que Saulo prezava. Ele acreditava que estava fazendo a obra de Deus silenciando esses cristãos. Ele tinha certeza de que estava do lado certo da história. Mal sabia ele que a história estava prestes a alcançá-lo. No caminho para Damasco, a vida de Saulo estava prestes a dar uma guinada dramática. Saulo, no entanto, estava alheio à tempestade que se formava em sua própria vida. Ele estava em uma missão, alimentado pelo que considerava zelo justo. Ele acreditava que suas ações eram justificadas. Afinal, ele não estava protegendo a única fé verdadeira. Ele estava cego para a verdade, cego por seus próprios preconceitos e convicções. Mas Deus tinha um plano para Saulo, um plano que viraria seu mundo de cabeça para baixo. Pense na situação tipo um corintiano perseguindo palmeirenses, só que em escala bíblica. A estrada para Damasco estendia-se diante de Saulo, quente e empoeirada sob o sol do meio-dia. Ele estava a caminho para prender mais cristãos, seu coração endurecido contra sua mensagem blasfema. Ele tinha a autoridade do sumo sacerdote, o apoio do sinédrio. Ele era um homem em missão, impulsionado por uma mistura potente de fervor religioso e ambição pessoal. De repente, o céu explodiu. Uma luz ofuscante brilhou ao redor dele, mais brilhante que o sol do meio-dia. Saulo caiu no chão, seu mundo mergulhado na escuridão. Uma voz estrondosa, porém gentil, penetrou o caos. Saulo, Saulo, por que você me persegue? O medo apertou o coração de Saulo. Quem estava falando com ele? Quem és tu, Senhor? Ele gaguejou, sua voz trêmula. Eu sou Jesus, respondeu a voz. A quem você persegue? Saulo ficou atordoado. Jesus, aquele que ele estava perseguindo? Aquele que ele acreditava ser um falso profeta? Isso poderia ser real? Cego pela luz, ele foi conduzido por seus companheiros a Damasco. Por 3 dias, ele permaneceu sem visão, seu mundo virado de cabeça para baixo. Na escuridão, uma profunda transformação começou a criar raízes em sua alma. Imagine só, a caminho de um show no Allianz Parque, e de repente, bum! Em Damasco, um discípulo chamado Ananias, guiado por Deus, procurou o cego Saulo. Ananias, embora inicialmente temeroso, aproximou-se de Saulo. Ele colocou as mãos sobre ele, e naquele instante, a visão de Saulo foi restaurada. Mais importante, ele recebeu uma nova visão, uma nova compreensão da própria fé que ele havia procurado destruir. Ele foi batizado, um símbolo de sua nova fé. Saulo, o perseguidor, havia partido. Em seu lugar estava Paulo, um homem renascido. A transformação foi radical. Paulo, cheio do Espírito Santo, começou a pregar nas sinagogas, proclamando o próprio Jesus que ele antes desprezara. Ele falou com uma convicção que assustou aqueles que o conheciam. Ele argumentou a partir das Escrituras, demonstrando que Jesus era de fato o Messias prometido. Sua mensagem era clara: Jesus é o Senhor, e a salvação é encontrada somente nele. As pessoas ficaram atônitas. Era este o mesmo Saulo que havia aterrorizado os cristãos? Aquele que havia proferido ameaças contra eles? Sim, era o mesmo homem, mas transformado pelo poder do Cristo ressuscitado. Ele enfrentou oposição, suspeita e até ameaças, mas Paulo permaneceu impávido. Ele tinha visto a verdade e foi compelido a compartilhá-la. O ex-perseguidor havia se tornado o pregador apaixonado. Sua vida um testemunho do poder transformador da graça de Deus.
Uma mudança mais radical que a do São Paulo Futebol Clube para o Juventus da Muca. Seção 4. Cartas que ecoam, através do tempo. A missão de Paulo estendeu-se muito além das sinagogas de Damasco. Ele embarcou em viagens missionárias, espalhando o evangelho para comunidades gentias por todo o Império Romano. Ele enfrentou perigos, naufrágios, espancamentos e prisão, mas seu espírito permaneceu inabalável. Suas cartas, escritas para igrejas e indivíduos em formação, tornaram-se pilares da fé cristã. Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, essas cartas, repletas de profundidade teológica e sabedoria prática, continuam a ressoar com os crentes séculos depois. Imagine Paulo, curvado sobre um pergaminho, elaborando cuidadosamente suas palavras. Ele escreveu com paixão, com autoridade, com um profundo amor pelas igrejas que havia estabelecido. Ele respondeu às suas perguntas, corrigiu seus erros e os encorajou em sua fé. Ele escreveu sobre a graça de Deus, o poder da cruz, a importância do amor e da unidade. Seus escritos, inspirados pelo Espírito Santo, tornaram-se parte integrante do Novo Testamento. As cartas de Paulo não eram meros tratados teológicos. Eram pessoais, sinceras e muitas vezes profundamente comoventes. Ele compartilhou suas próprias lutas, suas fraquezas, sua dependência da graça de Deus. Ele escreveu com vulnerabilidade, transparência e uma honestidade desarmante que continua a ressoar com os leitores hoje. Suas palavras confortaram os enlutados, desafiaram os complacentes e inspiraram gerações de crentes. Praticamente um blogueiro da época, só que com muito mais impacto que qualquer blogueira fitness de hoje em dia. Seção 5. Provas e triunfos. A vida de Paulo estava longe de ser fácil. Seu compromisso com Cristo teve um alto custo. Ele enfrentou oposição constante de líderes religiosos que o viam como um traidor. Ele suportou prisão, espancamentos, apedrejamentos e naufrágios. Tudo por causa de sua fé inabalável. No entanto, em meio a tudo isso, Paulo permaneceu firme, seu espírito inabalável. Ele via seus sofrimentos como um privilégio, uma maneira de compartilhar o próprio sofrimento de Cristo por causa do Evangelho. Suas cartas estão repletas de referências a essas dificuldades. Ele fala de estar acorrentado por Cristo, de ser espancado com varas, de enfrentar perigos de rios, perigos de ladrões, perigos no mar. No entanto, nunca há um toque de reclamação, nunca uma sugestão de desistir. Em vez disso, as cartas de Paulo estão cheias de alegria, esperança e uma fé inabalável na bondade de Deus. Ele sabia que seus sofrimentos presentes não eram nada comparados à glória que o aguardava. A vida de Paulo é um poderoso lembrete de que seguir a Cristo não nos isenta do sofrimento. Na verdade, pode nos levar diretamente ao coração dele. Mas é no meio de nossas provações que nossa fé é refinada, nosso caráter é fortalecido e nossa dependência de Deus se aprofunda. Paulo emergiu de cada prova mais forte, sua fé mais resoluta, sua mensagem mais poderosa. Sua vida é um testemunho da verdade de que a graça de Deus é suficiente para nós, e seu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Tipo pegar o metrô lotado na Sé às 18 horas numa sexta-feira, mas sabendo que no final tem uma cervejinha gelada te esperando. Vale a pena.